Dizem, né, que o Bexiga é terra de italiano, e não é. Nós chegamos aqui 250 anos antes deles, entendeu? Se alguém negar isso, está mentindo. A essência do bairro é basicamente negra. Quem tinha o dinheiro eram os brancos, quem tinha a mão de obra eram os negros. Quem construía as coisas eram os negros, quem pagava eram os brancos, mas pagavam mal. Você pagavam mal. Né? Mas quem construiu o Bexiga praticamente foram os negros. Então, na verdade, isso é um processo de apagamento. Né? O que acontece com o bairro do Bexiga é um processo, novamente, de apagamento das histórias das pessoas negras que vivem aqui. Se não tivesse feito tombamento, os negros estavam na quebrada, não ia ter ninguém aqui, ia estar todo um monte de prédião aí, igualmente, então muita gente reclama disso. Então as pessoas querem tirar as pessoas do lugar, velho. Então aqui o Bexiga é uma resistência absoluta. A resistência absoluta do bairro, do Brasil. Quem construiu essas estruturas que existem no Brasil foi o negro, seja ele nordestino, seja ele do sul, seja ele do sudeste. Mas foi principalmente a comunidade negra que deu essa imensidão que o Brasil é. E só não é melhor porque o negro ainda não se libertou. Que a hora que o negro se libertar, esse país consegue avançar mais. Traços fortes, cheios de melanina. Nossa sorte é que os pretos velhos ensinam. Juntos somos um só. Ancestralidade tem é ruim pra desatar um nó. Ninguém solta a mão de ninguém. Lavadeiras batem roupas no rio. Sarapura, rezadeiras pedem a proteção. Pede a cura. Benzedeiras usam arrudas do seu plantio. Lavadeiras batem roupas no rio. Sarapura, rezadeiras pedem a proteção. Benzedeiras usam arrudas do seu plantio. Eu sou capoeira. Tanta coisa que a gente faz que a gente nem sabe o que a gente é, né? Mas capoeira eu sei que eu sou. Eu sou nascido aqui em São Paulo. Sou filho de baiano, com muito orgulho. Meu pai, parte da minha família, tá pro lado de lá. Sou um cara que aprendeu numa lei dura, na escola antiga, e também tenho o maior prazer disso. Eu tenho a pele branca, sou um branco falando dos negros, eu na verdade estou falando do meu mestre, reconheço isso, sei que tem gente que não gosta de uma fala de alguém branco sobre a cultura negra, eu respeito, mas vou continuar falando, porque é onde eu estou, mas respeito a dificuldade, né? Faz parte da identidade de quem está buscando transcender a violência que sofreu por herança, de se sentir mal quando ouve a minha fala. Mas quem ouvir minha fala e seguir meus passos vai saber que eu estou no lugar onde eu tenho que estar. Não quero roubar a fala de ninguém. Como vocês vieram a mim, eu não vou me calar e em respeito ao meu mestre, que talvez não falasse as coisas que eu falo, talvez a fala dele é mais importante que a minha, com certeza. Mas ajuda a minha, com certeza a minha fala ajuda, né? Assim como ele me deu coisas que eu não teria, eu também posso dar coisas que ele também não ia ter o acesso, pelo menos até onde ele viveu. Os negros novos, da escola nova, que se incomodam com a minha fala, esse sim tem
o que o Messi não podia ter, né? Tem mais chance. Então é isso. O tempo vai dando... Porque quando... Às vezes falam, né, que a capoeira Angola tem pouco negro, né? Porque é uma capoeira que está mais na universidade, que está no campo da ideia. Não, ela está mais na parte de trazer fundamentos importantes para essa comunidade negra, né? Mas a regional, que é a capoeira mais contemporânea, né? Que não é a regional, não vou nem entrar nesse... Né? Mas a capoeira mais contemporânea, ela concentra mais a periferia, os negros, que é o que a gente faz aqui, a gente consegue concentrar. A gente traz muita gente da quebrada para cá. Muito negro tá na nossa roda. Você pega e tira uma foto, às vezes tem só eu de branco. Para mim é um orgulho. Porque, de fato, os negros estão tendo um acesso que em algum tempo não teve. De informações, né? Não tô querendo dizer que é mais importante, não. Senão depois diz que é, mas não é não. Não tem nada mais importante do que a fala do meu mestre e o comportamento do meu mestre. Mas as coisas se associam para que as coisas venham a melhorar. Mestre Ananias Ferreira. Esse homem foi alguém que com certeza vai ficar vivo entre nós. Aqueles que são capoeira, aqueles que vivem essa cultura, né? E eu acho que ele, com certeza, ele não sabia a dimensão dele, né, para essa cultura. Ele não sabia o quanto ele influenciava e influenciou e vai influenciar as tantas gerações, né? Um homem de muita força, velho. Muita força, assim, assustadora, uma força... Eu fiquei 21 anos, né, ao lado dele. Desde que conheci e virei aluno, né? Passei a acompanhar ele. Essa coisa de virar aluno, né? Nunca... É engraçado, porque não é... Quando a gente fala dessa escola antiga, você vive com uma pessoa que passa a ser o seu mestre, né? Não necessariamente você é um aluno, mas você aprende com aquela pessoa. É como se ela estivesse te ensinando sem a intenção de ensinar, mas porque é uma necessidade nossa de transmitir. A gente não consegue receber o que a gente recebe e não transmitir. Talvez isso sejam os segredos da capoeira, os segredos dessa cultura negra, né? Eu não sou negro de pele, mas vivi essa lei e vivi essa cultura desde a minha adolescência, desde os meus 13 anos. Então tudo que eu fui aprendendo foi no convívio, nesse convívio simples, mas profundo, né? Muito profundo. Mestre Ananias veio da Bahia de São Félix, região do Recôncavo Baiano. São Félix Cachoeira, uma das áreas do Recôncavo que teve os seus primeiro desenvolvimento, né? Foi muito importante na independência, no período de independência, quando a Bahia era a capital, né? Quando Salvador era a capital do Brasil. Então é daí que vem a importância da capoeira, dessa força desse povo do Recôncavo Baiano. É uma pequena África ali, né? Você é um reduto praticamente de descendente de africano. Até hoje você tem lá maioria negra. Quase ninguém você quase não encontra branco nessas regiões do Recôncavo. Então a história escrava, né? A história da escravidão no Brasil, ela tem uma força ali. Não é só ali, porque aqui em São Paulo você também tem os interiores aqui que você só encontra negro, né? Esses interiores onde acontece o samba rural, o samba de bumbo, os batuques, né, do interior, tem a mesma configuração parecida, né? Com a configuração da Bahia. Com a diferença de que lá foi a primeira capital. Então você tinha dinheiro nessa região, você tinha o desenvolvimento, né? Mas esse fluxo migratório de negros para o centro urbano, no caso Salvador,
é muito parecido. Aonde que tá... Onde estão os insumos, né? Os insumos que passeiam. Então você tem ali da região do Mestre, de São Félix, descia por rio. Então você descia o Paraguaçu até chegar a Salvador. Então a cultura vai junto. E aí de lá, de Salvador, o Messi vem para cá. E aí quando ele vem para cá, ele vem a convite de produtores do teatro. Então o Messi já vem com esse olhar, né? Com um olhar artístico. Embora a gente saiba do êxodo nordestino para o Sudeste, porque o dinheiro vem para o Sudeste, né? Então você tem esse êxodo e o Messi faz parte disso. Ó, eu vou usar algumas das palavras dele, né? Nada na minha vida foi fácil. O Messi tinha, embora ele tivesse sempre essa recorrência, né? De fraseado, que na vida dele não era nada fácil, e nada foi mesmo. Isso assustava, né? Porque ele tinha uma vida dura, como a história negra é aqui no Brasil, mas ele sempre resistiu. Ele sempre foi um guerreiro. Então todas essas durezas que ele viveu, meu velho, passaram, mano. Ele até o final da vida dele, no leito, o bicho tava resistindo. Assim, ele tava sempre em pé. Ele tava sempre... Assim, eu tive muitas, mas muitas situações, assim, de ficar assustado, velho. De ver o cara se erguer de uma situação que não é qualquer um, não, velho. Então não é à toa que o legado dele perdura e toma proporção internacional, né? Quem não conhece, porque é madeira mesmo. Então, assim, ele passou muita coisa difícil. Ele chegou aqui na década de 50, 53. Chegou com promessa de ter uma vida artística, né? Próspera. Já chegou sendo jogado aqui na Moacir Pisa, aqui no Bexiga. E aí ele ficou ele e os baianos, homens, as mulheres tiveram um conforto melhor. Que eles vieram uma comitiva com baianas e mais outros capoeiras que acompanharam ele, Evaristo, Félix, vieram com ele para esse projeto de teatro. E aí ele chegou, ele falava, não tenho vergonha de dizer não, meu velho. Ele falava, passei fome. Ele contava, passei fome, a gente tinha que comer, a gente tinha que pegar farinha, juntar, botar água, botar pimenta e mandar ver. Então ele ficou no chão. Esse lugar que ele foi colocado aqui, ele falou que dormia no chão. Então, essa foi a primeira morada dele, né? Aqui no Bexiga, Moacir Pisa. A primeira morada e a última morada foi aqui. Não morada... Ele tinha a casa dele na cidade de Tiradentes. Mas a morada onde ele desenvolveu todo esse legado, toda essa força, né? Foi aqui. Então o Bexiga tem uma história aí com ele, né? Embora ele não tenha nascido aqui, nem se criado aqui, os capoeiras são do mundo, né? A gente tem uma natureza muito... Por isso a capoeira está em mais de 180 países. É um espírito. São pessoas de espírito livre, solto. Menos regional e mais de ganhar o mundo mesmo, né? A capoeira ela é de ganhar o mundo mesmo. Ela tem esse espírito. Não se nega a fazer os trabalhos comunitários, porque está dentro dessa nossa tradição. E os processos comunitários, né? Como o Messi sempre viveu. Mas ele sempre foi um cara do mundo, né? Isso é muito, muito de capoeira mesmo. Ele trabalhou em vários ofícios. Um deles ele foi sapateiro durante muito tempo. Mas ele trabalhou na CMTC, né? No bonde. Ele trabalhou em fábrica de tecelagem, onde ele perdeu o dedo. Perdeu uma parte dos dedos. Acidente de trabalho. E aí ele conta que ele tinha muito problema. Brigou muito, né? Ele brigava muito porque o nego vinha dizer que se o nego viesse tirar onda que ele era baiano, né? Esse costume dos paulistas de falar mal de baiano, ele não deixava barato, não. Então ele perdeu o emprego por causa disso, porque acabou brigando. O cara veio falar que ele era baiano. Ei, baiano, tirar onda.
Ele não deixava barato, não. Então ele foi sempre esse espírito guerreiro, esse espírito de não deixar ninguém passar, ninguém humilhar, né? Essa tentativa que a gente conhece de uma sociedade excludente, racista, preconceituosa, né? Com ele não passava em branco, não, porque o cara peitava, mano. Se fosse no trabalho, fosse na capoeira, fosse onde fosse. O movimento da Praça da República, a gente remonta desde a década de 50 que o mestre chegou. Mas ele vem se estabelecendo como um ambiente não só de uma roda de capoeira, uma prática de uma roda de capoeira, mas é a necessidade de todo esse povo excluído, esses nordestinos, esses baianos, de ocuparem algum lugar público que eles possam se representar. Então aí sim a capoeira faz a sua... ela tem o seu sentido mais profundo, né? Que é onde o cara se afirma, é onde o cara dá a afirmação dele, a identidade dele. Então, todos os baianos que chegavam tinham a notícia de que ali existia uma roda de capoeira, que era um encontro desses baianos. Eu, na década de 90, foi a primeira informação que eu soube do que era a tradição de capoeira em São Paulo, era a Praça da República. Então, pequenininho, eu já fui para lá. Foi o primeiro lugar que eu fui ver, olhar, espiar, para conhecer a capoeira, e foi lá que eu vi o mestre. E a gente ficou assim, com a boca caída, de falar, o que é esse homem aí, o que é esse coroa, né? Esse senhor tá aí, quem são os alunos? E ele não tinha nada formado, né? Ele não tinha alunos, ele tinha um aluno, que era o Moreno, ele não tinha um grupo de capoeira com seguidores, ele não tinha um espaço de capoeira, ele não tinha uma gravação de um CD. Então isso nos meus camaradas, eu e alguns que estavam comigo, foi um ponto assim, de chamar atenção, falar, pô, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí em 97 a gente abriu o espaço, de 97 a 2000, e depois aqui no Bexiga a gente veio em 2007. A gente fechou lá, por falta de grana, e aí em 2007 a gente abriu aqui. E aí aqui a gente estabeleceu um projeto, e aí começou a desenvolver essa coisa de cozinhar, de fazer essa proposta comunitária, de ter criança, de ter terceira idade, né? De ensinar a capoeira de uma forma mais... através da sua profundidade, que é isso aqui, que é cozinhar, de estar junto, né? De todas essas relações espirituais aí. Então a República, ela é a base dessa casa. A Praça da República é a base de tudo isso. E é uma construção de muitos anos, de uma história muito antiga, que é essa história de resistência, que é essa história negra, que é essa história nordestina, de ter que se afirmar e ter que encontrar um lugar. Onde eles iam? Praça da República. Tinha muito gringo ali. Ali a frequência ali era de gente de alta classe. Então a praça, com a sua área de alimentação, com o artesanato, ela tinha um impacto gigantesco dentro desse centro de São Paulo. Então os capoeiras, além da Praça da República, eles rodeavam todo o centro ali. Praça da Sé, 15 de novembro, toda aquela região ali. Né? Eles faziam roda, faziam essas rodas de arte de rua, né? Como ainda fazem, ainda tem alguns capoeiras ali que estão envolvidos nisso. Olha a palma aí.
destaque do mestre na Praça da República e na capoeira tem vários motivos, não é um fato isolado, né? Talvez eu não consiga trazer toda a simbologia dele nas minhas poucas palavras e poucas possibilidades de entender todo esse processo, porque eu ainda estou entendendo. O mestre, ele tinha um comportamento. Primeiro que ele era um baiano de 1924, negro, lá de trás. Criado nas leis de candomblé, nessa lei rural, e aí ele vem para a cidade para prosperar, vem de Salvador, né? Ele sai de São Félix, vai para Salvador, de Salvador ele vem para São Paulo. Então ele vai buscando as oportunidades aí. Ele tinha uma personalidade dura, mas muito dura. Não era dura só, era muito dura. Essa personalidade cristalizou valores nele, né? Ele não absorveu a modernidade. Isso maltratou muito ele, porque eu acho que ele, por conta disso, deixou de prosperar financeiramente. Porém, ele resguardou muitos valores dentro dessa personalidade, né? E esses valores, na minha geração, que é a década de 90, quando ele está com 70 anos, é o ouro. Porque a gente está numa crise de identidade absoluta, né? Eu sou do final de 70. Então, lá, quando eu estou em 90, né, na minha juventude, a crise de identidade é imensa. Muita coisa se deixou por conta da Revolução Industrial, né, de todo o processo. Da tecnologia, que já vem um pouco depois da minha formação, mas eu alcanço, né? Então, o mestre ele tinha tudo isso resguardado, então pra gente isso foi muito interessante. E ele, por ter essa personalidade, nunca abandonou a praça. Todos os outros capoeiras, quando a praça passa de ser tão interessante, né? Quando ela é aquele reduto, esses caras se fortalecem ali, o que eles fazem? Batem asa para poder entrar nas academias, ir para fora do Brasil, né? Começa o processo de ir embora do Brasil, né? De fazer o seu negócio fora. Formar os grandes grupos. O mestre não entrou dentro dessa ótica, dessa realidade. Acabou, mano. Então ele ficou cristalizado. Quando a gente chega, a gente dá essa estrutura para aquilo que ele tinha e propõe o que a gente fez. Então ele ficou do começo da Praça da República, antes da formação dela, até até o final dos dias dele. Então por isso ele brilha, ele é essa estrela que tanto brilha na Praça da República. Eu morava perto da Saúde ali, e a gente fez na São Judas, o primeiro espaço. Isso foi uma decisão nossa, dos alunos novos dele. Quando eu fui abrir a segunda casa, eu estava com a cabeça aberta para achar um lugar bom. Eu confesso que eu toco samba. E eu tocava samba na Vila Madalena. Eu confesso que eu quase pensei em ir para Vila Madalena, né? Falei, porra, vamos pra Vila Madalena, lá tem uma juventude e tal, tem dinheiro, né? Só que logo, pra mim não dava. Quando eu caí aqui, quando eu vi o bairro do Bexiga, né, senti essa atmosfera, essa necessidade social, né, que o Bexiga tem, enfrenta. Aí eu falei, é aqui mesmo. É onde a gente se encaixa, é onde está a história do Messi, porque o Messi e a nossa história, porque a gente está aqui na República, aqui do lado. Então a gente falou, vamos ficar na região central, que é um lugar que combina com com o nosso jeito de ser e combina com o que a capoeira se presta, que é dar força a quem precisa, né? Então por isso a gente escolheu o Bexiga, foi uma escolha. Mas eu tenho sim a legitimidade de dizer o que o mestre representa, que é tudo que eu tenho dito aqui, e a importância que é esse homem. Se esse homem tem essa importância, que vai além dele, né? Que vai por essa comunidade da capoeira que é internacional e que é invisível, né? Então, assim, o que eu posso dizer ao povo do Bexiga, que é nascido, criado aqui, né? Ao povo do samba, tem muita comunidade negra aqui que é anterior a mim, principalmente, anterior ao mestre, né? Que tem as suas raízes do samba e tal. Eu tenho consciência disso. Mas, assim, é importante que todos saibam do quanto tem fundamento a trajetória do mestre Adanias. Ele estar aqui é uma forma de dar força, né, à história que já existe no Bexiga. Então, pensar que a cultura brasileira, a maior difusora da língua portuguesa, brasileira, e a maior difusora
dos valores da nossa cultura. Porque as pessoas vêm buscar a gente aqui no bairro, por conta da capoeira, por conta dos valores que a gente carrega. Não é só por causa da estética do jogo da capoeira, ou do jeito que a gente toca. Não é só isso, não. É por tudo que a gente congrega. Essa força, essa resistência, esse processo contínuo, né? Então essa é a força, essa é a contribuição que a capoeira dá a esse bairro, né? Que retorna, né? Porque ela também recebe, ela está num solo fértil, ela está num solo rico de cultura negra, então a gente faz parte desse processo também. A capoeira faz parte desse processo. A gente remonta o Antônio do Urucungo, que falava, ele era um capoeira, ele sai num relato de jornal, falando aqui no Bexiga, né, citando essa área como uma pequena África, e ele carregando seu berimbau, né? Fala desse tal de Antônio do Urucungo. Então a capoeira já é presente aqui, não conforme a gente vê, conforme a gente faz aqui, mas ela já estava entre esses negros que ocuparam inicialmente esse território. Eu falo muito sobre a invisibilidade da capoeira, mas não estou chorando, não. Eu falo isso porque a ignorância de quem desconhece, ser ignorante não é uma ofensa, não. Não estou ofendendo ninguém por ser ignorante. Mas a sociedade precisa abandonar essa ignorância e buscar a verdadeira história dela. Eu, Minhoca, tenho pele branca, não acho que... Eu não me identifico com ser um branco com alma negra, nada disso. Eu sou um branco com a minha alma do jeito que ela vier. E sei também dos meus privilégios, né, enquanto ter a pele branca, mas também sei da minha caminhada, aonde eu caminhei, por onde eu andei e o que eu contribuo dentro desse processo. Então não é nada, nem falsa modéstia, nem nada disso. É só realmente ter consciência do que eu sou e consciência do que falta, porque essa invisibilidade acontece sempre. Ela acontece em quem é engajado, ela acontece... Às vezes eu estou em ambiente que só tem gente engajada, só gente que milita por causas importantes. Só que a gente fica sempre de banda. Mesmo eu tendo a minha pele branca, hein? E eu que estou sendo porta-voz, porque eu sou porta-voz do meu povo. Não, quer dizer, sei lá, faço o que eu tenho que fazer, o que eu sinto que eu tenho que fazer. Então, a minha fala, ela entra aí. As pessoas precisam abrir o olho, mesmo aqueles que estão engajados. Porque acontece um movimento de cultura negra dentro do bairro e ninguém sabe. A gente não sabe, eu fiquei sabendo alguns dias antes, sendo que eu conheço os atores de todos esses movimentos. Todos me conhecem, não todos, né? Mas muita gente me conhece. De coisas que acontecem aqui, a pessoa nos conhece e ela vai lá e narra como se a gente não existisse. Então sai reportagem como se a gente não existisse, sai evento sem convidar a gente. Agora, se tiver um evento lá que não tem dinheiro, eles lembram da gente. É gozado, né? É louco, não é isso? Aí quando não tem dinheiro, nunca fui esquecido quando não tem dinheiro. Aí a gente já não sabe da inocência, né? A gente começa a duvidar da inocência aí, da ignorância, né? Às vezes a pessoa sabe o que está fazendo, né? Porque a nossa fala é dura. Então, assim, se a gente ficar invisível, azar de quem invisibiliza. Porque a ignorância é deles, a gente vai continuar. Se minha casa, por algum motivo, fechar, eu vou continuar. Eu tenho a rua, eu estou na rua desde sempre estive e vou continuar. Não é porque eu tenho meu projeto aqui, nem porque me convidaram para fazer uma viagem ou para isso ou para aquilo, que eu vou deixar de frequentar o lugar que me deu o sentido de estar onde eu estou. Né? Se eu faço evento com o Sesc, se eu faço evento onde tem dinheiro, onde tem reconhecimento, né? Não tem dinheiro. Porque dinheiro a gente não tem. A gente tem, às vezes, reconhecimento de algumas poucas, raras instituições. Aqui no bairro, nenhuma. Ainda não. Não tive nenhuma instituição grande, representativa do bairro que apoiou essa nossa causa negra da capoeira. Não tivemos. Ainda não. Tivemos poucos. Alguns anos atrás, o governo ainda apoiava, né, tinha algum pequeno investimento e a gente conseguiu acessar. Foi o que nos manteve aqui. Há 2 anos a gente não tem nenhum investimento público e não preciso de investimento público. Quer dizer, a gente dialoga com essa possibilidade, mas a gente não precisa. A gente vai continuar sendo capoeira sem investimento público, sem investimento da iniciativa privada, porque a ignorância é deles. Se eles ainda não sabem e não têm formação, a gente pode apoiar eles, porque eles não têm, eles não sabem o que a gente sabe. Né? E o acesso que eles têm, a gente não tem. Então a gente quer o acesso, a gente tem direito de ter esse acesso,
público ou privado, as empresas que aqui estão e têm seus lucros, elas têm por obrigação trabalhar junto com o social, porque elas também interrompem, elas também geram problemas nesse social. O excesso de lucro para poucos deixa alguns sem camisa, certo? Não tem para todo mundo. Esse papo de, é só trabalhar que chega lá, não. Se todo mundo trabalha e nem todo mundo chega, esse papo é conversa. Vamos botar todo mundo trabalhando lá no posto dos grandes? Não dá para todo mundo, né? Não dá para ter a mesma condição. Nessa sociedade que a gente vive, não. Então o que a gente quer é só tentar reduzir a desigualdade. É só isso. Essa é a nossa visão. Não me rotulo como comunista, como socialista, como capitalista, como nada disso aí, não. Eu sou capoeira. Eu busco consciência. Então, todo dia eu estou atrás de ter consciência sobre as dificuldades sociais, sobre o que é o nosso ouro e sobre aquilo que a gente não tem. Porque se alguém falar, mas vocês deveriam fazer isso, a gente não sabe fazer algumas coisas, é só isso. E a gente vai aprender. Com quem quer apoiar, com quem quer abrir a cabeça ou não. Papo reto, é isso aí mesmo. Vai dizer que o bairro é negro? Oh, que vantagem Maria leva. Italiano é tão bonito, né, velho? Você falar que é italiano. É isso, velho. A nossa imagem, ninguém vai falar que o bairro é negro. Ninguém vai falar que a Liberdade é um bairro negro, é japonês. Os caras botaram lá as lâmpadas. Você acha que os caras vão botar um símbolo da África em algum lugar aqui? Mesmo a gente sendo 53 mais, né? Sei lá, muito mais de 50% de negros e outras etnias. Quem que vai botar essas etnias? Vai botar uma coisa indígena? Aonde? Máximo é nome de rua. E bota, porque tem muita rua, né? Senão os caras não botavam. Agora, é isso, é bem simples. É um bairro italiano porque tem aquelas cantinas dos italianões, alguns casarões iniciais, que depois viram um monte de pensão, porque tombou. Se não tombasse já era prédio. E não ia ter nem negro aqui. Se não tivesse feito tombamento, os negros estavam na quebrada. Não ia ter ninguém aqui. Ia estar todo um monte de prédião aí, igualmente. Então muita gente reclama disso. Então as pessoas querem tirar as pessoas do lugar, velho. Então aqui o Bexiga é uma resistência absoluta. A resistência absoluta do bairro, do Brasil. Então, o Bexiga, cara, é como se fosse um oásis humano. Porque sobram as pessoas simples, que querem trabalhar, que querem prosperar, que tem suas origens diversas, porque a maioria das pessoas do Bexiga que moram aqui, elas são do Nordeste. Então você tem um refúgio que narra uma história, e aí você tem um gosto diferente, você tem um cheiro diferente. O bairro cheira diferente. Né, o jeito das pessoas andarem, de parar, a forma de tudo. Né, a gente lamenta, né, não ter um apoio mais efetivo com a questão de lixo. Né, a gente tem que ficar aí fazendo campanha de lixo na tora, indo garimpar apoio de prefeitura, garimpar apoio de empresa, que é uma coisa que tinha que ter para enaltecer, para fazer com que esse polo, que é o Bexiga, renda. Ele pode render através do turismo, como os grandes histórias de países aí fora do Brasil. Né? Quantos que não ganham com o turismo? Se a gente já atrai, os capoeiras vêm pra cá, Bexiga é o bairro italiano. Na hora que eles chegam, o rapaz veio aqui do litoral, aí ele andou e falou, mano, eu dei uma volta aqui no bairro, muito louco. Ó, o cara deu uma volta. Ele só deu uma volta, ele nem sabe o que a gente faz aqui. A quantidade de ação, de situações que ocorrem aqui. Ele falou, deu uma volta muito louco esse bairro, né? Que falam que é bairro italiano, mas ele falou assim, falam que? Ele andando, ele não soube nada, ele não pesquisou, ele não viu numa grande festa nossa, ele não viu os pequenos bares acontecendo, né? Ele só deu uma volta.
E ele achou muito louco aqui. Foi como ele falou. Isso replica pra todo mundo. Todo mundo que vem fala, nossa, muito louco. As pessoas que às vezes vêm morar pra cá, nossa, eu tô morando aqui, tô adorando, mano. Não quero sair daqui nem a pau. Por causa dessa vida que pulsa, né? Essa coisa meio interiorana central, um trânsito difícil, né? Mas é chocante, porque tem essa coisa interiorana. Muito louco. É um bairro que tem tudo a ver com a capoeira. Ave Maria. Ó, graças a Deus que eu escolhi, não sei nem por que porque eu não fui tão, eu não pesquisei tanto, mas eu senti que eu tinha que ficar aqui. Eu acho que isso também eu herdei do meu mestre, graças a Deus, que é essa coisa intuitiva, né? Então, não precisa de muito não pro cara sentir o que é o bairro. A festa é o nosso grande momento espiritual. Teve um projeto da Querupita que a gente participou, que foi o nosso primeiro elo com a igreja, que chamava Fé é Festa. Eu adoro esse nome, adorei o projeto, me aproximou da pastoral afro, a partir daí, que é uma coisa linda. E a gente é um projeto que realmente não é de fala. Quer dizer, a gente fala também, mas o nosso grande lance está na festividade. Ela está na roda de capoeira, que é uma festa. Ela está em todas as celebrações nossas, elas são práticas. Né? Então a gente une o povo negro em torno da nossa brincadeira, em torno das ações, sejam sociais, sejam só culturais, sejam de formação. Né? Então a gente faz tudo isso daí. Esse é o nosso objetivo. Essa é a casa, é uma casa de ação. É uma casa de prática, né, dessa cultura negra. E ela já tem dentro dela tudo. Então ela tem culinária, ela tem a cerâmica, ela tem as artes visuais, ela tem a cultura negra, ela é muito ampla, né? E a cultura popular, a riqueza da cultura popular. Então a gente, com esses elementos da cultura popular, a gente joga. Então tem festa, tudo roda em torno da festa. As crianças se formam em torno da festa. Todos os elementos que compõem uma festa são passados para a parte educacional deles, né? A terceira idade também, com o samba. Então o samba é o prato principal, mas aí você faz o pilates. Então a questão física, a questão social, de inteirar, de ter um meio, né? De fazer com que essa pessoa não só agarre né? Agarre a questão cultural, mas a questão social, né? De ambiente mesmo, de ambientar num momento da vida, né? Tanto, os dois polos, né? A sabedoria da terceira idade, que tem essa vida toda vivida, e a criança, né? A pureza da criança, o processo de abertura de receber informações, né? De criar consciência, né? De você trabalhar as possibilidades de uma criança, não doutrinar, né? Deixar ela livre, uma amplitude de pensar, com atividades artísticas, culturais e tal. Então é isso, a festa ela é fundamental. Ela que nos liga, ela nos leva até a casa das pessoas, traz as pessoas até aqui, a gente ocupa a rua, fecha a rua, né? Usa o quintal, tem essa coisa de ficar em torno da comida, né? De fazer a comida, de se encontrar nesse momento, pensar e tal, refletir. Isso tudo é trazer a herança do mestre, né? É trazer o mestre, é manter o mestre, não é trazer, ele nunca sai. Embora o mestre seja tão forte, ele deixou um legado tão profundo que a história dele é contada na voz, no berimbau, na perna de um monte de gente. E mesmo que eu não esteja, a história dele vai continuar. Não depende de mim, porque tem muitos caras aí pelo mundo aí disseminando, né? A partir desse projeto, de tudo que a gente viveu, mas muita gente participou, muita gente tem importância aí e continua. Continua, só se eu não vier amanhã aí, ó. E no praticumbum, e no praticumbum, e no praticumbum, bexiga vai estremecer, bonde pesado chegou.